Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na nossa segunda aula deste novo trimestre de 2021 e nós estamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, para que o Espírito Santo continue nos ajudando nesta caminhada, nesta jornada que se inicia agora neste ano de 2021. Para você que está aqui pela primeira vez no meu canal, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã aqui no meu canal. Quero já de antemão agradecer os comentários carinhosos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Também para você que está compartilhando as minhas aulas, se inscreveu no meu canal. Se não é inscrito, se inscreva para que meu canal continue crescendo. E os irmãos perceberam que eu publiquei minhas aulas em partes e também publiquei a minha aula inteira. Então eu vou fazer isso e vai agradar os dois públicos, né? Quem não gosta de aulas extensas, vai assistir por partes, tópicos. E quem prefere assistir a aula inteira e só vai arrastando, caminhando no vídeo, eu também vou fazer isso, ok? Então nós vamos começar aqui agora a nossa segunda aula deste ano de 2021. E nesta segunda aula nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Na primeira aula, se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui da aula inteira. Se você não assistiu, você assista. Nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Na Bíblia, onde nós encontramos provas bíblicas de que realmente ele é uma pessoa, que ele tem emoções, sentimentos e vontades. E hoje nós vamos falar do Espírito Santo atuando no plano da redenção. Nós já tivemos um trimestre inteiro de Efésios e nós aprendemos bastante a respeito da atuação e das bênçãos que são advindas pelo Espírito Santo. Também vou deixar aqui um card do nosso trimestre de Efésios e para os irmãos também se relembrarem sobre essas bênçãos advindas do Espírito Santo. O texto que foi tomado por base é João, capítulo 16, versículos 7 ao 13. Nós vamos falar muito nestes capítulos, que é o capítulo 14 e o capítulo 16, onde Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele dá mais esclarecimentos a respeito deste Consolador. Então, o Espírito Santo, ele tem um papel atuante na obra da redenção. Ele atua na obra da redenção em nossas vidas. Quando Jesus enviou o Espírito Santo aqui, ele enviou o Espírito Santo para que nós não ficássemos órfãos. Este era o medo dos discípulos. Eles estavam com medo do que aconteceria com eles depois que Jesus voltasse para o Pai. E Jesus então consola os discípulos e fala para eles não turbarem os corações, não ficarem apavorados, não ficarem tristes, porque ele não ia os deixar órfãos. Mas para que ele voltasse para o Pai, era necessário que ele voltasse para o Pai, depois de consumada a obra da redenção. O outro Consolador não viria se ele não voltasse para o céu, onde está o Deus Criador de todas as coisas. Então Deus faz estas promessas e diz para eles qual será o papel do Espírito Santo aqui na terra, qual seria o papel do Espírito Santo atuante na vida particular de cada cristão e também na vida da igreja. O plano do Espírito Santo aqui era para convencer ao pecador do plano da salvação e que não há outra forma de nós sermos salvos da ira futura. Não existe um plano B que nós possamos escapar da ira futura que não seja que passemos pela cruz de Cristo. É a única forma de termos comunhão com o Pai e de alcançarmos a salvação. No nosso texto, nós acabamos de falar que os discípulos eles estavam inconformados com a partida de Jesus. Eles ficaram muito tristes e Jesus consola os seus discípulos. Jesus explica para eles que o seu retorno para o Pai, somente ele retornando para o Pai, seria possibilitado a eles as bênçãos advindas do Espírito Santo. E que sem o Espírito Santo é impossível glorificar a Jesus. O que promove a nossa salvação é a obra redentora de Cristo.
O Espírito Santo não veio para salvar, ele veio para convencer. Quem veio para salvar o mundo foi Jesus Cristo, com a sua obra expiatória na cruz do Calvário. Ele veio morrer em lugar da humanidade. E quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo para nossa salvação, somente quando eu aceito o sacrifício de Cristo para minha salvação, aí nós recebemos o Espírito Santo, que é a primeira pessoa que nós temos contato após a nossa salvação, e aí então ele começa a operar na nossa vida individualmente. Ele começa a trabalhar na vida de cada um de nós. Nós não podemos esquecer jamais que nenhum discurso, por mais eloquente que ele seja, tem o poder de convencer alguém a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Você pode ser o maior erudito, ter as palavras mais sábias em sua boca, nós não temos o poder, a condição de convencer alguém que a única forma de sermos salvos é aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este papel, ele pertence exclusivamente ao Espírito Santo. Para isso ele veio aqui para a terra, para convencer o mundo do pecado. No primeiro tópico nós vamos falar sobre o Espírito Santo da promessa. Quando nós lemos todo o Antigo Testamento, nós vemos a promessa do derramamento do Espírito Santo. Nós encontramos o profeta Isaías falando acerca do derramamento do Espírito Santo. Nós vimos o profeta Joel falando acerca do derramamento do Espírito Santo. Todos eles foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus para trazer esta promessa. Então, ele é sim o Espírito Santo da promessa. Aquele que tinha sido prometido desde a antiguidade para os nossos dias. E quando Jesus é assunto aos céus, então a promessa se cumpre na vida da igreja. A promessa se cumpre na vida de cada cristão em particular. Jesus disse para eles que tinha muito a dizer-lhes, mas eles não poderiam suportar as palavras naquele momento. Talvez porque eles ainda não tivessem recebido o Espírito Santo, não tivessem sido revestidos pelo poder do Espírito Santo para ouvir tantas coisas, que iria acontecer com essa nova igreja que estava nascendo até o arrebatamento da igreja. E nós encontramos esse mesmo discurso de Deus agora com Daniel. Quando Daniel recebeu a revelação das coisas dos últimos dias, Deus disse então para ele: sela os livros dessa profecia, porque elas não são para este dias. E nós só vamos encontrar essas palavras sendo abertas e reveladas na vida dos apóstolos, daqueles grandes homens de Deus, que cada um escreveu no seu tempo, da forma que o Espírito Santo usou a cada um deles, mas eles foram trazendo parte dessas coisas que iriam acontecer. E por derradeiro nós encontramos no livro de Apocalipse, onde é demonstrado todas as coisas que irão acontecer no mundo para aqueles que ficarem aqui e as coisas que já estão acontecendo, tudo é cumprimento da palavra. Depois de revestidos do Espírito Santo, aí sim então eles poderiam ouvir o que Jesus tinha dito acerca das revelações futuras. Mas naquele tempo em que Jesus estava ali, eles não teriam condição, eles não suportariam ouvir todas estas coisas. Então Jesus estava dizendo que eles precisariam estar mais fortes espiritualmente, revestidos com o poder do alto, para que eles então pudessem enfrentar o que eles haveriam de enfrentar, as coisas que iriam acontecer. E aí somente com João na ilha de Patmos que tudo foi revelado para nós e para eles também que iria acontecer. A salvação foi um projeto de Deus elaborado antes da fundação do mundo, e cada pessoa da Trindade tem o seu papel neste plano redentor. É o que nós aprendemos na primeira aula sobre pericorese, que, confesso, foi uma aula maravilhosa. Acredito também que a sua aula tenha sido maravilhosa. O primeiro ponto, a promessa messiânica. Esta promessa tinha sido de Deus no passado e agora era uma promessa
de Jesus. Ele disse que ele enviaria, por intermédio do Pai, outro Consolador, que era o Espírito Santo. Nós conhecemos que a primeira promessa da vinda do Salvador, ela está no livro de Gênesis, que nós conhecemos como o proto-evangelho. É a primeira vez que nós ouvimos, é o primeiro versículo que nós ouvimos falando sobre a vinda de um Salvador. Já está lá em Gênesis, nós ouvindo, e é chamado de proto-evangelho. E depois disso, por uma sequência de vezes, nós vamos encontrar os profetas falando a respeito da vinda do Messias. Mas eles não falavam somente da vinda do Messias. Eles falavam da vinda do Messias acompanhada do derramamento do Espírito Santo de Deus. Então, eram duas promessas em uma profecia. Viria o Salvador e juntamente com ele viria o Espírito Santo, que convence o homem do pecado. E nós vemos que eles anunciaram a vinda de Jesus, que é chamado no Antigo Testamento de Messias, porque está no hebraico, e de Cristo no Novo Testamento. Então, Messias e o Cristo de Deus é a mesma coisa, porém em idiomas diferentes. Mas não seria somente o Messias que viria, mas esta promessa também ela é acompanhada da promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus, da participação do Espírito Santo de Deus na salvação. Isaías, ele profetizou que o Espírito Santo seria derramado lá do alto sobre nós, que sobre o eleito de Deus, o Espírito de Deus seria derramado também. E Jesus confirma isso no Novo Testamento. Ele diz que estava sobre ele, que foi ungido, que o Espírito Santo estava sobre ele, que ele foi ungido com o Espírito Santo para pregar as boas novas. E no dia do Pentecoste, no capítulo 2 de Atos, nós encontramos o cumprimento desta profecia. Jesus, antes de ascender ao céu, deu uma ordem para os discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. 10 dias depois da ascensão de Jesus, acontece o derramamento do Espírito Santo. E ele está até hoje trabalhando no nosso meio. No ponto 2, na antiga aliança, como que era o papel do Espírito Santo na antiga aliança? Nós falamos muito na primeira aula sobre o papel dele no Antigo Testamento. Nós sabemos que a ação dele era esporádica, com pessoas escolhidas para propósitos definidos. Então, ele não morava dentro das pessoas como ele mora hoje dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo e hoje ele habita dentro de nós. Naquela época ele vinha sobre as pessoas e agora ele vem dentro de nós. Então, a ação do Espírito Santo na antiga aliança era sobre as pessoas escolhidas, definidas por Deus para propósitos específicos. A atuação dele era esporádica, ele não ficava aqui, assim como Jesus também, como anjo do Senhor, a sua ação era esporádica aqui na terra. Quando o Espírito Santo vinha na antiga aliança, ele vinha para capacitar as pessoas para propósitos definidos. Então eram os profetas, que eram inspirados do Espírito Santo. No tempo dos juízes, Deus levantou líderes para defender a Israel, para a conquista da terra prometida. Nós temos o caso de Gideão, de Sansão, de Otiniel, de Débora e tantos outros, quando nós lemos o livro de Juízes, depois que Josué morreu, Deus foi levantando libertadores, até que o povo desejou ter um rei que os governasse. E também ele usava as pessoas para aptidões específicas, como Bezalel e Aholiabe, todos os demais que ajudaram na construção daquele tabernáculo. Ele dava habilidades militar e política. Nós temos o exemplo de Josué e José do Egito. Essa era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Inspirava os profetas e capacitava as pessoas para coisas específicas, para propósitos determinados de Deus. No ponto 3, a promessa do Consolador. Esta promessa ela estava vinculada ao retorno de Jesus ao céu. Ele não viria se Jesus não retornasse ao céu.
é o que nós falamos na pericorese, né? Cada vez, a vez de um no centro, nenhum mais importante ou menos importante do que o outro. Jesus, ele disse, se eu não for, ele não virá. Esta era a condição da promessa do derramamento do Espírito Santo. No tópico 2, nós vamos falar o Espírito ensina e consola. Jesus, ele mesmo disse isso dele, né? Que rogaria ao Pai e ele enviaria outro Consolador, ou outro Paracleto, para estar para sempre conosco. Outro da mesma substância, outro da mesma espécie, né? Outro Consolador, o mesmo papel que Jesus exercia com os discípulos, o Espírito Santo, ia exercer aqui com a igreja. O Espírito da verdade. Jesus disse, olha, eu vou enviar o Espírito da verdade que o mundo não conhece, que o mundo não tem poder de receber. E Jesus ainda completa, e é do vosso interesse que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Se Jesus não voltasse ao céu para o Pai, era sinal que ele não tinha concluído a obra expiatória aqui na terra. O plano não tinha dado certo. Então Jesus ficaria com eles. Então Jesus disse, olha, é do seu interesse, é do interesse de vocês que eu vá, para que o Espírito Santo, o outro Consolador, aquele que vai lhes consolar, lhes dar paz, ânimo, coragem, ousadia, para ele vir, eu tenho que voltar ao Pai. O Espírito Santo somente seria concedido ao mundo se Jesus retornasse ao céu. A palavra grega parakletos, do verbo parakaleo, significa para estar ao nosso lado, ser nosso ajudador, ser nosso consolador, ser nosso encorajador. Este é o papel do Espírito Santo aqui, um dos papéis, né, do Espírito Santo aqui. E ele só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e 1 vez se refere ao Senhor Jesus Cristo, traduzido por advogado. Né? Quando João escreve, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado no céu, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, Jesus agora está exercendo o papel de advogado, intercedendo por nós junto ao Pai. O ponto 2, ele também será ensinador. O Espírito Santo, ele ensina. Jesus disse que o Espírito Santo não falaria de si mesmo. Ele não vai ensinar o que lhe aprouver, o que ele queria ensinar. Mas ele seguiria a orientação do Pai e do Filho. Jesus disse, ele vai falar do que ele ouviu de mim. E eu falei do que eu ouvi do meu Pai. Então ele ia seguir um plano que também tinha sido traçado na eternidade. E todos cumpririam à risca o seu papel. O Pai cumpriu o seu papel, o Filho cumpriu o seu papel e o Espírito Santo está cumprindo o seu papel designado aqui na salvação. Ele nos ensina a verdade fundamentada na palavra de Deus. Não há revelação nova. O Espírito Santo não trouxe revelação nova. Ele trouxe tudo o que Jesus já tinha falado acerca das bênçãos espirituais, das bênçãos celestiais. Ele falou daquilo que ele já tinha ouvido, de que já estava no plano, no projeto da salvação. Então, ele nos ensina a verdade que está fundamentada na palavra de Deus. E quando ele faz isso, ele glorifica a Jesus. Nós devemos, a nossa parte é ter disposição de aprender com o Espírito Santo, porque ele capacita a memória dos crentes em relação às coisas de Jesus. Como eu posso me relacionar com Cristo sem conhecer as palavras dele? Sem eu nunca ter lido, né, os 4 evangelhos, sem eu conhecer as promessas de Jesus, os mandamentos de Jesus? Como eu posso relacionar com uma pessoa que eu não conheço nada a respeito dela? A obra expiatória que ele fez por nós, se eu não conheço qual foi o projeto
de salvação. Por que Jesus morreu aqui, né, na cruz, em nosso lugar? Uma morte tão cruel. Como que eu vou me relacionar com o meu Salvador? Ninguém pode conhecer a Jesus sem o Espírito Santo. Aqui Jesus não está dizendo de conhecimento secular, né, de ler a Bíblia tantas vezes. Ele está falando de conhecimento experimental, pessoal. É o nosso relacionamento que nós temos com Cristo. É o compromisso de obedecer os mandamentos de Jesus. O ensino, ele faz parte desta obra. Jesus, ele disse que o Pai ensina, Deus ensina. O ministério de Jesus foi tríplice, foi de ensinamento, pregação e cura. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que o ministério de Jesus era ensinar. Ele andava pelas sinagogas, pelas ruas, ensinando as pessoas, curando, né, as pessoas, pregava para as pessoas a respeito da vida eterna. Nós já aprendemos que Jesus falou mais de inferno do que qualquer outro escritor na Bíblia. No terceiro ponto, ele também será o nosso ajudador. Então ele é nosso consolador, ele nos ensina e ele também é o nosso ajudador. Quando nós pedimos alguém, é porque nós faremos uma parte. Quando nós pedimos ajuda para alguém, é porque nós vamos fazer uma parte. Então, esta pessoa que vai entrar, ela vai me ajudar com alguma coisa, né? O Espírito Santo, ele não vai fazer tudo para nós. A igreja precisa trabalhar. Eu preciso tomar posição. E ele nos ajuda, né? Ele veio para isso, para nos ajudar. Então, eu entro com uma parte e o Espírito Santo entra com a parte de nos ajudar. Assim é o Espírito Santo. Ele é nosso ajudador. Existem pessoas que não oram e querem ser socorridas em tempo oportuno. Não leem a Bíblia e querem ser eloquentes em suas pregações. Não se preparam e querem sair para o campo missionário, sem conhecer nada de Cristo, sem conhecer nada do plano da salvação, e já acha que está capacitado. Já podem ser pastores de ovelhas. Há casos até mais emblemáticos, né? Jovens que não estudam e querem ser uma pessoa muito próspera na sua vida. Não se preparam e querem que o Espírito Santo ilumine as respostas certas para eles. Nunca estudou e vai fazer um concurso. É claro que não vai passar, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, né? O Espírito Santo, ele nos ajuda, né? Então, se você estudou, ele vai clarear a sua mente e com certeza você conseguirá ser aprovado naquilo que você deseja. Ele quer que ele ilumine as respostas. Então, tem que estudar, tem que ler Bíblia, né? Quando a Bíblia diz que ele nos fará lembrar todas as coisas, são coisas que eu já li, são coisas que eu já estudei, são experiências que eu já vivi. Então, ele nos fará lembrar todas as coisas. A respeito dos apóstolos, eles estavam dizendo: vocês fizeram o maior curso teológico do mundo, da história inteira do mundo. 3 anos e meio acompanhado comigo. Não tem como gravar isso sem escrever, mas o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas. Eles tiveram 3 anos e meio de aprendizado com o mestre e, sinceramente, nós não guardamos tudo, mas o Espírito Santo, ele nos faz lembrar de todas as coisas. E assim, então, eles precisariam de revestimento de poder. Eles precisariam de alguém que estivesse ao lado deles, os ajudando. E este alguém é o Espírito Santo, os lembrando das palavras do Mestre. Não é difícil guardar muita coisa, mas o Espírito Santo nos dá graça. Somente com a ajuda do Espírito Santo, ele nos ajuda, imprime em nós o caráter de Cristo. Ele nos ajuda na obra da santificação e da regeneração. Ele nos ajuda a obedecer os mandamentos de Deus, que não são pesados. Nós devemos ter a convicção de que não estamos sozinhos, de que Ele está conosco neste mundo tenebroso. Muitas pessoas têm a sensação de solidão, de que estão só. Não, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, né? O nosso ensinador, o nosso consolador.
A presença dele nos traz refrigério, nos traz paz, nos traz esperança e certeza que um dia nós estaremos com o Pai, pois ele é o nosso penhor. Nós já estudamos sobre isso. Ele é a certeza de que Deus cumprirá a promessa de estarmos com Ele para sempre. Ele é a garantia que Deus nos deu, que realmente esse plano sim vai ser consumado. Ele é o selo. Quando nós recebemos a Jesus como Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo, né? Este é o selo, o sinal de que nós pertencemos a Deus e que somos propriedade exclusiva dele. O Espírito Santo, ele nos ajuda a orar. Sabe aqueles momentos que nós não sabemos como pedir, como falar, que nos falta palavras na oração? Pois é neste momento que o Espírito Santo nos ajuda, intercedendo por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, mas segundo a vontade do Pai. O Espírito Santo é a garantia que nós temos, que vivenciaremos a redenção total e que receberemos em glória todas as bênçãos prometidas a nós. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre o Espírito Santo reprova e convence o mundo. A missão do Espírito Santo aqui na Terra, ela é múltipla. A vinda dele estava vinculada ao cumprimento da obra expiatória de Cristo, a consumação do plano da salvação. Agora, antes de sua morte, Jesus explica aos discípulos o papel do Espírito Santo aqui na Terra. O mundo não pode recebê-lo. Então, concluímos que ele vem para os crentes, para aqueles que aceitam a obra expiatória de Jesus, aqueles que creem na obra expiatória de Cristo. Ele tem o poder de persuadir as pessoas a crerem em Cristo. Ele tem o poder de persuadir as pessoas que elas necessitam de um Salvador. Ele age no coração das pessoas. No ponto 1, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Ele persuade a humanidade. Ele veio tratar do pecado do mundo, que é a incredulidade, e não apenas de pecados individuais. Quando Jesus veio, ele mostrou o estado pecaminoso da humanidade. Se a humanidade não estivesse num estado tão grande, né, de pecaminosidade, não precisava de Jesus ter vindo. Então, quando Jesus veio, ele revelou o estado que o mundo estava. Precisávamos de um Salvador. E Jesus veio e tratou do pecado de modo judicial. Estávamos todos sentenciados à morte. Nós deveríamos estar no lugar de Cristo. O plano foi consumado em Cristo. Agora era necessário alguém que convencesse o mundo do seu estado pecaminoso e da necessidade de um Salvador. E a cruz, por mais cruel que nos pareça, foi um plano perfeito. E sem o sacrifício de Jesus, nós não temos acesso ao Pai. A comunhão não é resgatada. Nós não podemos falar com o Pai se não for por intermédio de Jesus. E estamos longe das bênçãos advindas do sacrifício de Jesus. Depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo pôde fazer seu trabalho, convencer o mundo do pecado, tanto em termos do pecado original, a queda, nossa separação de Deus e os pecados individuais de cada um. Somente o Espírito Santo pode nos convencer e nos persuadir a isto. Jesus Cristo, ele veio para salvar o mundo, pois antes de Jesus, o mundo estava condenado. Sem Jesus, condenação total. Ele nos convence da nossa culpa em relação ao pecado. É ele que nos leva a reconhecer a necessidade que temos de um Salvador. A salvação é a bondade e o amor de Deus manifesto no mundo, não por nossos atos de justiça, mas por sua misericórdia. Nós fomos lavados pelo poder regenerador do Espírito Santo, que Deus derramou sobre nós
por meio de Jesus Cristo, a fim de que nós fôssemos justificados pela sua graça. O ponto 2. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que somos convencidos dela não é a nossa justiça, mas a justiça impecável de Cristo. Se o Espírito Santo está na terra, é porque Jesus já voltou para o Pai. E se ele já voltou para o Pai, é porque o seu sacrifício foi aceito por ele. E ao sermos convencidos da necessidade de um Salvador, o sacrifício de Jesus nos justifica diante do Pai e do mundo. O justo seria nós morrermos naquela cruz. Porém, Deus fez em Cristo o que deveria ser feito em nós. Todo pecado deve ser castigado e Jesus tomou o nosso lugar. Quando aceitamos esta provisão, essa propiciação pelos nossos pecados, quando nós aceitamos o que Cristo fez por nós, o homem então recebe a justiça que é pela fé. E somente o Espírito Santo pode nos conduzir a Cristo, nosso advogado. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e do mundo. No ponto 3, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. O adversário, ele quer destruir a Jesus lá, antes do Calvário. Ele queria matar Jesus. Por isso ele incita que as pessoas matem a Jesus. Por isso que ele usa Judas Iscariotes para que ele entregue a Jesus. Porque ele achava que a morte era a sua vitória. Então, ele conhecia o plano de salvação, mas ele conhecia esse plano de salvação só em partes. E ele foi conhecendo o plano quando ele foi desenrolando. Então ele acreditava que se ele matasse Jesus, ele seria vitorioso. Ele não sabia que o fato de que a nossa vitória era a ressurreição de Jesus. O fato de Jesus vencer a morte e voltar para o Pai. Até antes da morte de Cristo, o diabo, o nosso inimigo, o adversário, ele tinha acesso ao Pai. Nós estudamos isso no livro de Jó. Ele tinha acesso para nos acusar. Tanto que aconteceu isso com os discípulos antes de Jesus morrer. Pedro estava achando que era a última bolacha do pacote. E Jesus então traz ele para a realidade e diz: olha, Satanás me pediu vocês para se andar como trigo. E eu roguei ao Pai e não deixei. O mediador que nós tivemos ali, que os discípulos tiveram, Jó não teve para interceder por ele. E depois da morte de Jesus, ele não teve mais acesso ao céu. Ele foi jogado do céu para a terra. Mas Jesus, ao derrotá-lo na cruz, o lançou fora do céu. Hoje ele não pode mais comparecer diante da presença de Deus para acusar o povo de Deus. Mas ele nos acusa aqui, sempre relembrando os nossos pecados e que se de fato nós somos perdoados pelo sacrifício de Jesus. Aqui Jesus Cristo está falando do julgamento na cruz e não julgamento vindouro, quando ele fala do juízo, quando ele fala que o Espírito Santo vai vir para o juízo, porque o maligno já está julgado. Ele estava falando do julgamento na cruz do Calvário. O príncipe deste mundo foi julgado, mas ele é o Deus deste século. É ele que domina o mundo agora. O Espírito Santo fará o papel agora de um promotor público. As pessoas têm de entender que o problema humano é o pecado. Jesus veio tratar do pecado da humanidade. E o Espírito Santo, ele veio tratar da solução deste problema. A justiça de Cristo. O adversário, ele perdeu milhares de pessoas com o plano da salvação. E agora ele luta veemente, ferozmente, para destruir mais pessoas que não creem em Cristo. Ele cega o entendimento das pessoas. Enquanto o Espírito Santo traz a luz do Evangelho para as nossas vidas, ele cega o entendimento das pessoas.
O Espírito Santo informa o pecador o fato da natureza e da consequência do pecado. O julgamento de Satanás e o nosso, ele começou lá na cruz e terminará na era vindoura. A cruz foi o julgamento divino contra este mundo. A cruz parecia o triunfo do adversário. Ele deve ter rido quando Jesus foi ser crucificado. Mas na realidade a cruz foi a sua derrota. Na cruz surgiu o maior bem que jamais veio ao mundo. Na verdade, a prática da nossa leitura diz que a atuação do Espírito Santo ela é dinâmica na vida da igreja e dos crentes. Quer dizer, o Espírito Santo ele não para de trabalhar. Ele está sempre em movimento. E é Ele que move a igreja e nos conduz desde a conversão até aquele grande dia. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se te ajudei, dá um curtir aqui na minha aula. Se inscreva no meu canal, ative e desative o sininho das notificações e ative outra vez para que você continue recebendo as minhas aulas semanalmente. Compartilhe em suas redes sociais. Obrigado aos irmãos que têm compartilhado as minhas aulas em suas redes sociais. Não tenho como agradecer o carinho de todos os irmãos, mas que Deus na pessoa de Jesus Cristo continue te abençoando grandemente. E quero mandar um abraço para Áurea Cabral e os irmãos da Assembleia de Deus de Dom Lara, em Belo Horizonte. Áurea, que dá um abraço para todos os irmãos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te espero aqui na nossa aula de número 3, se Deus assim nos permitir então.